Olá, todo mundo aí? Eva, Fabiana, tô aqui me ajeitando ainda, colocando os pesos aqui. Oba! Ei, chegando, tudo Nem bem? dei, nem dei boa tarde para todo mundo ainda. Já fui te chamando logo que eu vi que você já entrou. Tô E aqui. menina pontual igual a gente mesmo, né, Fabiana? Eu gosto de pontualidade. Eu sou dessa que prezo pela pontualidade. Mineira, daquelas que não perde trem. Não perdemos o trem mesmo. Olha só, Nunca. Fabiana, enquanto a turminha vai entrando aí, eu não acenei para ninguém. Mas eu, antes de qualquer coisa, queria te agradecer muitíssimo por você, ao Átila e todas as outras meninas que são da Confesse, por ter nos inspirado tanto, que Ah, que ótimo. a partir do projeto da Confesse, que eu acompanho desde muito cedo, na primeira festa, que foi ali no Gutierrez, Uhum. eu acho, eu já Isso. participo junto. Então, vocês sempre inspiraram para gente um modelo de, de agrupamento de mulheres no entorno de bebida, seja ela Isso. qual for, né? Porque a gente Uhum. não se limita, por exemplo, ao vinho. Tenho certeza que você também não se limita só De na jeito cerveja. nenhum. De jeito nenhum. Cachaça, tá na reta, uísque, tudo. Eu sou uma eterna curiosa, né? Então eu gosto de aprender coisas novas. Foi assim com a cerveja, por isso eu me aproximei da cerveja. E eu adoro aprender outras bebidas, outras comidas, café também, chocolate, tudo isso me atrai muito. Então, é sempre um estudo, né? Eu sempre Na- estou procurando alguma coisa nova na- para estudar. e é a curiosidade mesmo que move a gente para fazer Sim. esse mundo, né? Tanto do conhecimento, seja viagem, gastronomia, cerveja. E assim, a gente tem no Luvinhas da cerveja, que por isso a gente também tem uma relação estreita com albanos, e temos também pessoas da cachaça, que é a cachaça GCABA, e por aí vai. Então, sempre temos alguém linkado com os nossos gostos da confraria. Ah, Queria legal demais. agradecer você ter aceitado o Imagina. convite para falarmos das cervejas albanos hoje. Sim. Você sabe, você está no projeto junto com a gente do lançamento da nossa cerveja. Não podemos Uhum. falar qual é a cerveja, porque é Vai ser uma surpresa. surpresa. Era para ter ocorrido no mês de abril obviamente, a gente adiou o lançamento dela, embora ela estava sendo confeccionada, já está lá prontinha, esperando o momento certo, né? Vai passar. Tá. Só falta agora envasar e colocar no mercado, né? Mas É, quando a quarentena acabar, a gente vai ter novidades para apresentar, né? pois Melhor é. ainda. Enquanto a gente não pode falar dela, vamos falar de todas as outras que vamos Bom, apresentar aqui hoje, né? isso. O vídeo não fica muito visual, não, mas porque também eu estou com fone, meu fone não é daqueles moderninhos. Eu estou aqui com uma, duas, três, quatro e mais duas que estão lá, porque eu pedi para deixar um pouquinho fria. A gente não bebe cerveja com termômetro na mão, óbvio. Eu só tenho ele aqui para saber se eu estou fazendo a degustação técnica com você na Aham, temperatura adequada, né? certo. Aliás, a gente nem quer, como é que fala? Virar chata na cerveja como nós somos chatas no vinho. Não precisa chegar a um extremo. A gente só pede que a pessoa não tome uma cerveja tão extremamente gelada como as pessoas são acostumadas no Brasil a tomar, porque senão elas vão perder muito das possibilidades de percepção gastronômica que a cerveja vai proporcionar, assim como o vinho. Não estamos sugerindo que ninguém tome cerveja em temperatura ambiente, principalmente a nossa temperatura ambiente, que hoje, num dia frio, é o quê? 23 graus, 22? Ninguém vai tomar uma cerveja nessa temperatura, obviamente. Mas abaixo de zero é uma estupidez. A gente deixa de perceber muitos aromas, muitos sabores e perde uma experiência que seria muito mais rica, né? Se você deixasse É. 3, 4 graus acima disso. Uhum. Então, é só uma questão de proporcionar a melhor experiência para quem está degustando. Mas assim, daqui a pouco vão fazer abridor de garrafa ou de latas ou de rolhas com um anexo penduradinho, que é um microtermômetro. Porque a gente está ficando cada vez mais exigente, até para poder ter essas percepções. Pedrinho, só pega para mim as outras duas, por favor.
Isso, obrigada. Eu estou com um assistente aqui para trazer cervejas para mim, porque eu também, como te falei, não Ótimo. deixei esfriar muito. Mas a sequência seria para a gente degustar. A primeira que a gente vai degustar é essa. É a Vamos só Session falar que IPA. existia aqui para mostrar uma anterior, que é uma Pilsen. A nossa Pilsen, né? A gente tem duas Pilsens no Albanos, e essa é a Pilsen American Lager que a gente, que as pessoas são acostumadas a tomar no chopp Albanos, né? O nosso chopp engarrafado, na verdade. Então, ele é uma cerveja muito levinha, muito neutra em sabores, muito neutro também em aromas. Então, seria o ideal para começar, porque você não está comprometendo o seu paladar, né, e o seu olfato com aromas mais potentes e sabores mais Essa é a potentes também. cerveja de festa. Eu fiz uma festa É a nossa cerveja de batalha que a gente fala. Fiz uma festa aqui familiar na sexta-feira com os meus pais e o Pedro, meu filho, e a gente bebeu, foi essa cerveja daqui. Essa cerveja ela é muito gostosa porque ela é muito equilibrada. E é uma cerveja fácil de tomar para qualquer paladar. Eu sei que as pessoas têm algumas restrições, o paladar humano ele rejeita muito o amargor, rejeita muito a acidez, e são características. O amargor é uma característica da cerveja quase em todos os seus estilos. E hoje a gente também tem uma linha muito ampla de cervejas ácidas, que também não agradam a todo tipo de paladar. Então, esse é uma cerveja que agrada a um maior número de pessoas, porque ela não compromete nenhum paladar. E não ela compromete o resto da festa, né? Porque você não tem que ficar preocupada com nada. Então, é assim, drinkability mesmo. E ela não tem adjunto nenhum, ela não tem o nenhum... Flávio falou junto comigo, drinkability, usou a mesma expressão. Exatamente. Exato. Ela é uma cerveja para isso, para você passar o tempo que for tomando a cerveja. E também por um baixo teor alcoólico, você pode passar mais tempo tomando, que não vai te comprometer também, né? Se você passar horas tomando cerveja de 13% de álcool, provavelmente dali a umas 3 horas você já não vai estar muito bem, nem curtindo a festa. Essa aí te permite curtir a festa até o final. Para quem escutou o barulhinho, essa é a cerveja que a gente vai literalmente degustar. Degustar, né? É a Session IPA. A Session. Você me disse então que uns 3, 4 graus, vou ver se está tudo certo aqui, mas é só para uma... a gente costuma colocar, inclusive, a sugestão aqui no contrarótulo da garrafa. A gente tem todas as sugestões, a gente fez um gráfico, né? Foi elaborado esse gráfico que é o amargor, onde você encontra aqui no quadrante da direita, acima à direita, você encontra o potencial de amargor da cerveja, e à esquerda você encontra o teor alcoólico. Vocês vão ver que ela tem um teor alcoólico bem baixinho, né? 4% de álcool, é pouca coisa. O copo ideal. E aqui do lado, no quadrante abaixo, à direita, você tem o que a gente sugere como temperatura ideal, que é aqui na casa dos 3 graus, tá? Então você vê que ela não está... Essa cerveja seria esse copo. Eu estou usando o copo universal para todas aqui, mas a ideal Eu também vou usar o copo universal, que é essa taça, que é a taça tulipa, né? A gente chama erroneamente a outra taça que serve o chopp Pilsen de tulipa, mas na verdade esse é o copo tulipa pelo formato da flor, né? Esse formato aqui. E esse é um copo coringa que eu também vou utilizar. Não vou utilizar esse que é o pint que foi sugerido aí por nós. Só por curiosidade, como é que chama esse? Como é que chama esse? É esse aqui, né? É o pint. Pint, na verdade, é o nome de uma medida, e esse copo, ele é um copo próprio dos pubs londrinos, de onde se origina esse estilo, né? As IPAs são cervejas servidas normalmente em pubs ingleses, britânicos, e esse é um copo, tipicamente um copo de pub. E a pint é o nome da medida do copo, que hoje também a gente não obedece tanto assim, mas deu o nome ao copo. Então é a pint, tá? Tá, perfeito. E aí eu abro e já sinto umas coisinhas de aromas assim bem verdinhos. Eu sou mesmo amadora. sem chegar no nariz, o aroma já se expande imediatamente, né? O que temos aqui então? Me explique. Bom, essa é uma cerveja em que a gente vai perceber muitos aromas de lúpulo. É interessante a gente falar, porque há uma diferença. A cerveja a gente tem várias fontes de aromas que podem ser percebidas, né? O malte é uma fonte, os lúpulos são outra fonte, e o processo de levedura, né? Os compostos formados na fermentação também são outra fonte de aromas.
mas essa cerveja ela tem um foco especial no aromático nos lúpulos, muito pelas técnicas utilizadas para a colocação do lúpulo, que é uma colocação de lúpulo tardio, que a gente chama de dry hopping. Você coloca já na maturação da cerveja, quando ela está já a frio, então você não vai extrair tanto amargor, vai extrair muito mais aroma. Então a gente tem muitos aromas de lúpulo nessa cerveja, e como são lúpulos de origem norte-americanas, a gente vai perceber muitas frutas cítricas. Às vezes as pessoas traduzem isso como maracujá, como manga verde, laranja, limão siciliano. Tem essa pegada cítrica e tem também o herbal. Então a gente sente aquele cheiro verde, né? Um cheiro fresco, como se a gente estivesse arrancando uma erva ali na horta. Foi o primeiro que eu senti. Exatamente. Assim, familiaridade com esse aroma para mim. Exato. E essa é uma cerveja de uma categoria da Session. Session não é um estilo, é uma categoria de cervejas que são cervejas de baixo teor alcoólico e baixo corpo. Então elas preservam as características do estilo original, no nosso caso aqui é uma IPA, e as características do lúpulo, do amargor mais potente, só que a gente vai ter muito menos álcool. Para ser Session, ela não pode ultrapassar a casa dos 4% de álcool, e ela também tem que ter um corpo bem baixinho. E isso faz, o corpo, a tradução do corpo da cerveja é o potencial de malte que ela tem. E quem traz doçura para a cerveja é malte. E então a gente vai perceber um amargor muito potente nessa cerveja, muito mais pelo baixo corpo, pelo baixo teor de açúcares dos maltes presentes aqui, do que pelo potencial de amargor dos lúpulos, né, que trazem esse aroma. Então a gente vai perceber uma cerveja bem seca, uma cerveja de um corpo bem baixinho, Posso beber, muito né? refrescante, claro, deve. Não sei como é a técnica de degustação da cerveja, então fiz o tradicional bochecho do vinho. É isso? Exatamente a mesma técnica. A mesma técnica. A única coisa que você vai prestar atenção, mais do que talvez no vinho vocês prestem, é no que a gente chama de retrogosto. Porque no vinho a gente nem utiliza esse termo por ser um pouco pejorativo. Mas o retrogosto realmente a parte deve ser vinda da carbonatação da cerveja e ela te devolve é o que você, quando você expira, é o que você vai sentir, o que ela te traz na expiração e não na deglutição, né, da cerveja. E aí você vai perceber, então, esse potencial todo de lúpulo. O sabor dela também é muito... A gente percebe um pouquinho de dulçor, sente um gosto de pão, né, um gosto de casca de pão, na verdade, que vem do malte, tudo que vem, tudo que lembra... caramelo, pão, cereais, chocolate, café, tudo isso vem do malte. E a gente sente um pouquinho, né, dessa presença de malte mais neutro, mais para cereais, e essa potência do lúpulo. Então, ela é uma cerveja que nos faz tomar muito. Já vou beber mais, era isso que eu ia falar. Não só pelo fato dela ser muito leve, com um teor alcoólico muito baixo, então ela é refrescante por isso, mas o lúpulo traz essa refrescância muito grande. O lúpulo ele tem um potencial de limpeza do paladar incrível. E o amargor nos faz querer mais, ao contrário do doce, né? Quando você tem alguma coisa muito doce, aquilo te enjoa e é o que tira o drinkability da cerveja. Essa tem drinkability porque o amargor, o lúpulo, traz essa limpeza. Então você fica querendo mais um gole, mais um gole. Mas ela é muito fácil. Além dela ser essa cerveja que você bebe mais, me indica uma harmonização prática para ela. Porque ali na primeira cerveja Pilsen, a gente falou assim, não se preocupe com nada disso, bebe e está tudo certo. E aqui, qual que seria a sua sugestão? Eu acho que, como ela é uma cerveja que você tem muito pouco teor alcoólico, ou seja, ela é uma cerveja muito leve, muito pouco corpo, e a harmonização a gente tem que respeitar isso, né? A gente tem que respeitar o peso da bebida e não ultrapassar o peso da comida com ela, ou não deixá-la aquém do peso da comida, as comidas mais leves. Então, eu gosto de colocar ceviches com esse tipo de cerveja, sushis, que são comidas muito leves, muito frescas. Então, a gente tem que partir do mesmo princípio. Se é uma cerveja que traz tanto frescor no paladar, tanta sensação de refrescância, vamos buscar comidas que também tragam essa sensação.
Fabiana, você né? sabe que a gente não combinou nada do que ia falar, né? Se fizer pergunta que te aperta, você pode falar, não, isso eu te respondo em Não, pode. box. Se eu não souber responder, eu falo, eu não sei Mas eu vou te responder. fazer uma pergunta super óbvia, até porque todas as cervejas que a gente está degustando são da Albanos. A razão por a gente estar fazendo é o fato da gente estar confeccionando a nossa cerveja Lulu Vinhas com a etiqueta Albanos, né? Sobre Uhum, a confecção da Albanos. E aí eu queria te fazer uma pergunta como consumidora, tá? Fui sim, para o supermercado e estou na prateleira. Eu vou fazer essa pergunta para todas as 4 que a gente vai beber. E daqui para a gente vai até agilizar um pouquinho, porque senão não dá tempo para todas. tá bom. Eu cheguei na frente da prateleira e estou vendo todas as cervejas que estão escritas Session IPA. Qual é a diferença do Albanos em relação a todas as outras, neste caso? Bom, toda cerveja ela tem que obedecer a alguns parâmetros daquele estilo. Agora, o lúpulo, a qualidade de lúpulo, a variedade do lúpulo que você vai utilizar, isso é uma decisão do cervejeiro. Qual é o teor alcoólico, né? Você pode ter um range de 4%, 3%, 3,5% dentro, então isso também vai variar de acordo com o que o cervejeiro desenhou. Então, o que vai variar é isso. Você tem algumas características que são obrigatórias no estilo, né? Um amargor mais potente, mas você não tem a característica de qual variedade de lúpulo você é obrigado a usar. E isso vai mudar completamente, porque tem lúpulos que têm aroma de flor, tem lúpulo que tem aroma de grama, tem lúpulo que tem aroma de fruta, e aí isso vai Isso depender é mais muito ou da menos o escolha. lúpulo, eu acho que trabalha para cerveja, porque o que ele aporta para a cerveja é muito similar às leveduras para o vinho, as leveduras que são fúngicas. Porque no caso do vinho, você tem ainda a opção de escolher leveduras que agregam, aportam esses aromas e sabores se elas não forem leveduras naturais, selvagens do ambiente. Então, eu acho que eu entendi bem a sua Mas a gente tem resposta. levedura. Então, você também pode fazer o mesmo paralelo com a variedade de uva, entendeu? Entendi. Você vai fazer com uma uva, você vai ter uma qualidade de vinho. Você tem uma variedade de Isso. lúpulo, você vai ter uma outra qualidade de cerveja. E isso Perfeito. tudo é uma decisão do mestre cervejeiro. Por isso que a gente fala que cerveja, ela é uma construção, né? A receita é uma composição do mestre cervejeiro, que ele é que vai fazer a alquimia dos sabores e dos aromas que ele quer imprimir naquele produto. Então, a nossa Muito foi bom. assim, foi desenhada dessa forma. Pronto. A segunda cerveja, eu acho que você me sugeriu, foi beber essa cerveja, não foi? A Mountain. Foi a Mountain. Por que eu pedi a Mountain? Não pelo teor alcoólico, mas porque a gente vai se manter no mesmo estilo. A gente estava tomando uma Session IPA e agora a gente vai tomar uma Mountain IPA. E isso é Ui. interessante porque ele é um estilo que o Albanos está introduzindo no Não sei se vira Brasil. copo, se inclina, como que é? Pode inclinar em 45 e Oh, vai então pela eu tô fazendo parede tudo do certo, copo, gente. tá Nem fiz aula certinho. antes de aparecer ao vivo. Mas a gente toma muita experiência do vinho, nos traz muita experiência para a cerveja também, né? O vinho nos ajuda muito E por que esse nome Mountain? Exatamente o que eu ia explicar. Então, esse é um estilo de cerveja que nós estamos introduzindo no Brasil. Ele surgiu na região do Colorado, nos Estados Unidos, e ela está muito em moda hoje em dia se fazer uma cerveja que são as neipas, né? E essas cervejas, elas são bem cremosas, bem apetitosas mesmo, tanto que às vezes elas são chamadas de Joyce IPA, porque elas têm aquele corpo parecendo um suco. E aí também tem uma outra qualidade, outro subestilo de IPAs, que são as Brut, que são as sequíssimas, cervejas IPAs sequíssimas. E essa é uma cerveja que eles desenharam no Colorado para ficar no meio termo entre as Neipas e as Brut IPAs. Então, são cervejas que têm muito aroma de lúpulo também, só que ela já não tem aquele corpo tão cremoso da Juice e também não tem o corpo tão seco das Brut, né? Mas a É um sensação, agora meio fazendo um termo. comparativo, essa aqui, ela tem um frescor maior. Eu falo assim, uma frisância, a percepção que eu tenho, Uhum. assim, uma frisância em língua, e essa ela é cremosa, ela tem uma Ela é mais textura cremosa. encorpada, ela já tem mais presença de malte, você vê pela própria cor, né? Uma cor bem mais escura também, você vê a A qualidade do cor, malte que foi utilizada, eu vou né? até Você aqui para vê que tem mostrar a maltes um pouco diferença. mais caramelados do que o outro, né? Porque a cor da cerveja vai definir o grau de torrefação do malte que foi utilizado. Então aqui a gente já tem um malte que tem mais um processo de caramelização, vai trazer um dulçor maior para a cerveja, vai trazer mais sabores maltados para a cerveja.
e, ao mesmo tempo, sabores de lúpulo brincando, porque as IPAs, o foco desse estilo são os lúpulos. E Mountain é chamado assim por causa do relevo do Colorado, das Montanhas Vermelhas, né, das Red Rocks, que são maravilhosas nesse estado americano. E quando a gente ficou sabendo que estava sendo feito esse estilo, a gente entrou em contato com o cervejeiro que criou o estilo no Colorado, que é da Odell, e ele nos mandou a primeira receita que ele fez. Ele mandou para o Albanos, ele liberou essa receita e a gente desenvolveu a nossa receita em cima do que ele tinha nos trazido como os parâmetros do estilo. E como Minas Gerais também tem um relevo montanhoso que nos representa, a gente falou, a gente tem que fazer uma cerveja Mountain, porque é a cerveja que representa Minas Gerais. Tudo! Então, adorei o link e o fato de fazer essa ligação emocional com nossa terra. É maravilhoso. É uma cerveja mineira e ponto, né? E foi exatamente. uma das razões que a gente escolheu para fazer a nossa cerveja Luluvinhas. Porque a gente queria fazer um vínculo com a cerveja mineira, que ela é uma cerveja altissimamente bem reconhecida, né? Tem aí várias pessoas que são personalidades do mundo da cerveja mineira. E similarmente, eu só me lembro de ter ido para Curitiba com a minha prima, que o Átila, Samantha, a gente tem um grupo também de cervejeiras, né? Então, quando eu fui com elas, é o único lugar que eu vi que se assemelha, porque aí é uma realidade, é o sul do Brasil. Não sei. Eles têm uma vivência. Hoje em dia, todos os estados têm, né, cerveja, mas Minas Gerais concentrou muitas cervejarias, assim como Curitiba, Porto Alegre, você tem razão, né? Santa Catarina, a gente tem muito essa concentração de cervejarias. São Paulo tem muitas, mas elas estão dispersas, né? Entre todas as cidades do interior e não tanto na capital. Então a gente se distingue pela proximidade. De falar assim, né? Porque a Samantha, porque o Átila, e os meninos, uma das Luluvinhas é da Albanos, não é um ovo. Eu acho que assim, o bom de Belo Horizonte, o bom de Minas é ser esse ovo e de estar todo mundo conectado e as relações, né, de vínculos que nos unem. Então é bem por isso. A gente vê, essa cerveja tem tudo a ver, porque a gente está entre montanhas e é o que nos define, né, o sentimento do mineiro e a forma de pensar e de agir socialmente é muito confinado pelas montanhas. Então você imagina, a gente fez uma cerveja que homenageia o que nós somos como mineiros. E você pode ver que o aroma dela é totalmente diferente do outro, né? A gente tem um aroma muito mais adocicado. É muito mais caramelo mesmo, uma coisa muito mais caramelado. Não é aquele caramelo enjoativo. Mas o aroma dos lúpulos é muito mais floral. Você percebe muito um perfume floral, adocicado, muito mais complexo nesse sentido do que o outro, que é aquela expansão verde, né, de frescor. Essa aqui é mais acomodada, exatamente como a gente pensa no nosso jeito de ser. Exatamente, eu amei essa comparação e achei que ficou super alinhado. Tem uma turma aí, Fabiana, o Flávio Menezes, é assim, um dos maiores cervejeiros de qualidade que eu conheço na vida, já fez muitas raves na casa dele, que eu tô morrendo de saudade. Olha. E ele empilha assim, 20, 30 estilos diferentes de cerveja e obriga a gente a experimentar todas elas. Então, Flávio, é uma homenagem para você, que é marido da Miriam, que é do mundo do vinho. O Léo Romano Bier tá aí também. Léo, grande amigo. Pois é, então você tá com... Eu não sei da sua turminha aí, porque eu não estou vendo muito bem direito. Estou vendo aqui, alguns conhecidos aqui. Pois é gostoso, né? A Eveline está dizendo que está com dó de quem está sem cerveja agora, eu também fico com pena. Mas a gente avisou, né? Avisou que pedisse. Falei, gente, pede primeiro, pede o delivery de comidas do Albanos ou do House Mission, pede para fazer um negócio bem feito. Eu vou almoçar mais logo ali, porque eu não queria me desconcentrar e nem comer durante a live, mas eu sugeri que todo mundo pedisse. Isso aqui é o tira-gosto, né, pro almoço. Essa live, a gente tá bebendo antes, né? Ele está perguntando, você quer que te serve? Eu falei, não, agora não. Eu quero, experimentar a próxima. Então vamos para a próxima. Esse negócio de abrir assim, vai abrindo, é bom, né? É muito bom. Uma Pale Ale. Essa é a Pale Ale.
Uhum. A nossa Pale Ale, ela segue estritamente o que é o estilo definido nos guias de estilo criado nas English, né? Hoje em dia você encontra muita Pale Ale, American Pale Ale, e a gente segue a receita em inglês. Então a gente usa maltes de origem britânica, a gente usa lúpulos de origem britânica para fazer a nossa Pale Ale. Então a Pale Ale você também tem várias escolas. Americana, inglesa? É, Pode fazer ele é um qualquer. estilo originário da Inglaterra, né? Ele é um estilo britânico, originário de lá. Mas hoje a gente tem uma linha de cervejas americanas, a Mountain IPA, por exemplo, que a gente acabou de tomar, a gente segue uma linha americana de se fazer Uhum. cerveja. E essa não, a gente segue estritamente o que é definido para esse estilo que tem origem britânica. Então, Uhum. ela é uma cerveja muito mais aí sim a gente vai perceber muito malte. Eu gosto de falar que essa cerveja é uma cerveja elegante. Eu sempre defino nossa Pale Ale como uma cerveja elegante. Por que elegante? Então, essa Porque já é ela um tem. diferencial da Albanos em relação a não ser a todas as outras, mas você já está dando uma É uma identidade. definição nossa. A identidade, porque é o equilíbrio entre o doce e o amargo. É o equilíbrio entre maltes e lúpulos. A gente tem assim, essa brincadeira de doce e amargo o tempo inteiro que você toma essa cerveja. E aí ela permite também muitas variações de harmonização. Como a gente tem amargor, que pode fazer limpeza de paladar, mas a gente tem dulçor e a gente tem caramelização do malte, a gente tem vários fatores que podem ajudar numa harmonização por semelhança, por contraste, além de fazer o corte, né, pelo amargor da cerveja, a gente consegue fazer limpeza de paladar, o que é muito importante na hora de fazer corte, né? Então, Uhum. essa é a nossa cerveja equilibradíssima. Eu falo que, assim, você não sabe se você está tomando uma cerveja doce ou amarga, porque no final de tudo A impressão no sobra um nariz é de que ela é conjunto. doce. É. Na hora que você põe na boca, inicialmente ela é doce. E aí, quando você engole, ela vira uma cerveja amarga. Repara que ela vai brincando na sua boca o tempo inteiro. E os lúpulos que são utilizados, os lúpulos de origem inglesa, eles são lúpulos mais herbais, mais florais. Eles não têm essa extravagância que os lúpulos americanos, neozelandeses, australianos têm, que é aquela Daí o profusão, parece conceito um da pomar, elegância. né? Entendi. Então, eles são lúpulos que lembram mais aromas terrosos, sabe? Ele traz uma introspecção. Então, ela é uma cerveja boa porque ela é uma cerveja coringa. Você não precisa estar tomando uma cerveja Pilsen, você está cansado da Pilsen, você quer uma coisa diferente, mas também você não quer nada radical. E aí você pode tomar uma cerveja Pale Ale que ela vai te trazer uma sensação muito diferenciada, Mas com os essa maltes já me mais deu caramelados. conforto. Um Ela é conforto. comfort, por causa do malte, né? O malte, esse dulçor, eu falo que quando a gente quer uma coisa confortável, a gente sempre pensa em alguma coisa doce, né? E esse caramelado do malte traz essa sensação gostosa de calda de pudim, né? Que a gente, Isso, pode de... ser. Então a gente lembra de coisas que são comfort para nós. Eu gosto muito esse é um tipo de cerveja muito fácil também de tomar, muito fácil de você beber, muito Mas não serve para uma apropriada. comida gordurosa, não, né? Pra uma Não, comida. porque ela tem pouco álcool, né? Ela não tem potência de limpeza de paladar. Você pode trazer um elemento gorduroso, mas não extremamente gorduroso, porque ela não Tá. tem lupulagem e nem álcool para fazer essa limpeza necessária quando é um alimento muito Lembrando gorduroso. que algumas luluvinhas receberam em casa. Ainda bem que ele não levou garrafa. O menino estava vigiando a live para poder saber se já podia pegar as garrafas que já tinham passado por elas. Não levou a garrafa. As meninas receberam em suas casas, as pessoas que tinham comprado o lançamento da cerveja Luluvinhas receberam um kit desse com essa taça que a gente está utilizando, que é a taça chamada aí universal, que a gente está usando para todas as degustações. Então, nós falamos dos dois estilos já que vocês receberam aí com como diz, a máxima orientação da Fabiana, que é a celebridade que a gente tem, né, a referência, não há outra pessoa que a gente possa falar com a mesma competência, e é quem faz o conteúdo todo, né, de informação para albanos. Então, nós passamos das duas cervejas que foram no kit que vocês receberam e que a gente sugeriu que quem quisesse também poderia comprar para acompanhar a live. Falamos da É, Mountain, que é a cerveja que toda aí inspirada né, na história
do estilo e também da Aham. receita que veio e tudo mais, que é um lançamento, né? É um É lançamento. um lançamento, é um lançamento, é um lançamento. Eu acho que é a primeira cerveja no Brasil que está fazendo esse estilo. Eu não sei se já há alguma outra Ah, se você cervejaria, não sabe, que dirá o mas resto. isso é muito recente. A gente trouxe isso no final, metade do ano passado para cá, quando a gente começou a desenhar essa cerveja e até ter contato com o Doug Odell, que trouxe para a gente a história do estilo, nos mandou a receita. Então, esse processo todo veio do meio do ano passado para agora. Então, é muito recente. Eu acredito que outras cervejarias já estejam preparando, mas a nossa saiu na Saiu frente na por isso, frente. porque a gente Já se é o identificou diferencial. muito com a história dela. Então, pronto. Se a gente estava apontando diferenciais da Albanos em relação a outras cervejas no mercado, porque, Fabiana, você é como a gente, né? Você, Fabiana Regui, é como a gente, Lulu Vinhas. Nós não trabalhamos com exclusividade para nenhuma importadora, para nenhuma marca, para Não, nenhum vinho. A gente não quer esse vínculo. Isso a gente é, na verdade, uma ponte entre o consumidor e quem faz o produto, seja enólogos, vinícolas ou qualquer pessoa. Então, o que a gente faz com muita idoneidade? A gente fala sim. com Eu falo propriedade. que, às vezes, as pessoas falam que deve acontecer a mesma coisa com você. As pessoas falam, nossa, você é boba, você deixa de ganhar dinheiro com isso. Ah, mas Mas é uma todo mundo opção fala. minha, né? É uma opção minha, né? Foi assim que eu desenhei para mim essa Modalidade. missão. E eu abracei esse mundo do meio cervejeiro artesanal lá atrás, em 2007, quando começou a Confesse, depois, mesmo depois de ter saído da Confesse, eu mantive isso. Então, assim, eu sempre quis crescer junto com esse mercado. Meu interesse era que as pessoas conhecessem e tivessem o mesmo encantamento que eu tive quando conheci. E nunca me moveu essa questão de, eu vou vender uma marca, ou eu vou falar bem porque eu recebi um brinde. Não, eu Não e a é Eveline, isso. a gente recebe proposta todos os dias para fazer mentoria de vários assuntos ou de se E eu, vincular. assim, recebo muitas cervejas, e, assim, a minha decisão desde o início, quando eu comecei a falar de cerveja publicamente, né, em 2009, é que eu não falaria mal de nenhuma cerveja. Então, se por um acaso aquela cerveja que eu recebo não tem uma qualidade que eu considere Adequada? interessante para indicar para as pessoas, eu entro em contato com o produtor diretamente, faço as minhas críticas a ele diretamente. Eu não faço isso publicamente, porque não é meu interesse detonar ninguém. Eu sei que é o trabalho e a cerveja é como um filho para o mestre cervejeiro. Você imagina, ele concebe aquilo, a concepção daquele produto, parte lá dos princípios de conhecer a história, de querer fazer aquilo. Então, assim, eu não posso simplesmente ir e difamar uma pessoa porque uma receita não foi exatamente como deveria ser, ou houve algum problema na fermentação. E cerveja vai dar problema mesmo. É como Tanto vinho é que também. a gente trabalha em fábrica e eu faço essa consultoria hoje para o Albano, já fiz para a Krug Beer, já fiz para a Évora e várias outras cervejarias já me pediram essa consultoria de você analisar o produto tecnicamente. Tem problema aqui? Tem, está precisando disso, está faltando isso. Então, isso é normal, assim, as fábricas que têm condição de manter uma pessoa para fazer isso, ótimo, Uhum. elas saem na frente. Tem muitos cervejeiros que não podem contar com isso. Então, eu É. não vou fazer, Ó, a sabe, essa cervejaria está aí, maldade. a cervejaria está aí, ela mesma pode responder, gente. Mas olha, os lugares que eu conheço que vendem estão na promoção, inclusive até hoje, algumas delas no Super Nosso, no Verde Mar. A própria cervejaria Albanos tem feito delivery por telefone Sim. inclusive entrega os petiscos. Mamãe Bebida está com muita promoção do Albanos, Olha, que muita. legal, que legal. E também tem a Samanta da S4U, que está com um projeto de uma festa na caixa, e aí ela inclui as cervejas para festa na caixa. Então Ah, é legal. S4U, é S4U, procurem aí no nosso Insta, a gente segue. Ela entrega a festa de aniversário, casamento, seja lá como Ó, que for, bacana. e a cerveja vai dentro como parte desse projeto que ela está fazendo também. Muito legal, né, Fabiana? Muito, que ideia bacana, gente, principalmente É. agora, você comemorar aniversário em casa, sem poder convidar ninguém e ainda ter que fazer tudo. Não, Legal e as demais a caixas ideia vão dela. prontinhas, e quando você Lindo levanta a isso. tampa da caixa, vai um varalzinho com todo o cenário da festa, foto.
A parte romântica... Já é um presente, né? A festa chega com... É a festa da Muito caixa. bom. Adorei isso. O Flávio fala Adorei. que a Mamãe Bebidas é a Disney. Para quem for na Mamãe Bebidas, vai na Mamãe Bebidas, que é na Avenida do Contorno, no quarteirão de trás, ou seja, fazem muro com muro, porém um na frente do outro, tá a Maria Fernanda do Mundo de Ana, que é uma Luluvinhas. E que também faz muito essa coisa assim ela tá aberta, me atendendo, porque ela já atendia no sistema mesmo de hora marcada, e ela também faz isso, ela faz isso muito com a cerveja, faz isso muito com o vinho. Então como fala, é uma congregação de muitas pessoas juntas, trabalhando com o mesmo propósito, né? É muito bacana isso. Eu acho que, assim, uma das coisas que a gente vai aprender muito com essa quarentena é quem está trabalhando bem, quem está pensando no outro, quem está sendo solidário e não pensando só nos seus lucros, né? Eu acho que esse tempo está sendo muito bom para a gente conhecer de quem a gente consome, né? Fabiana, sabe que uma das coisas que a gente mais impressionou com esse momento da quarentena e essas lives que a gente fez, a gente ia fazer uma por semana, que virou 2, que virou 5, e a gente tem live marcada até 10 de junho, todos os dias. O que a gente mais impressionou foi que o impacto que houve quando as pessoas perceberam que o trabalho da Luluvinhas para além de um encontro social com as meninas, ele ia para a parte do conhecimento técnico do vinho, para filtro. E aquilo que eu falo, quando alguém me manda uma coisa e me pergunta se é bom ou ruim, eu vou falar apenas se aquele produto eu considero como bom. Bom, pode comprar, vale isso. E isso ocorre em 90% das vezes, porque as próprias pessoas já fazem um filtro. Elas já fazem um filtro. Ninguém vai mandar uma cerveja ruim para você para te pedir opinião, porque já sabe que não é tão boa. Seja lá como for, existe vinho bom, existe vinho ruim, existe cerveja boa, existe cerveja ruim. E assim, se tá ruim, é possível melhorar, não é? Claro. Se a cerveja não tá boa, se ela tá precisando de algumas correções, é isso mesmo, gente. A gente tem que aprender com os erros mesmo. Fez errado de uma vez, aprende com esse erro e faz certo na próxima. Quantas vezes a gente faz cervejas no Albanos pensando num produto X e quando ele chega no copo, não é exatamente aquilo que foi pensado, não é houve algum problema alheio, acabou a luz da cervejaria no dia e a cerveja teve que ficar no tanque e acabou se oxidando. Qualquer coisa acontece. Não, e o interessante, que o mais legal é que a gente tem feito, eu acho que esse é o aprendizado maior, a gente tem feito com que as adversidades se tornem oportunidades para a gente fazer coisas diferentes. Então, assim, hoje em dia, quando as pessoas olham as nossas lives e falam, puxa, vocês estão com muito conteúdo, vocês têm tudo isso acontece no Luvinhas? Ou, eu vi chefes de cozinha como o Adriano, quando ele fala de harmonização com cerveja, com vinho, seja lá como for, ele fala, às vezes, de erros que você comete, às vezes, na cozinha, enquanto chefe de cozinha, que se transformam em oportunidades, como receitas novas, como coisas novas, etc. Bom, aí a gente chegou aqui, eu imagino que isso aqui tem mais ou menos a ver com a história da nossa cerveja. Se não for, você me fala. Porque você já sabe qual é a nossa cerveja, que ela tem uma história que vem por trás dela. E aqui nessa cerveja específica, eu acho que tem um pouquinho do que vai acontecer com a nossa cerveja. Você só não pode contar o segredo. Bom, essa é uma cerveja, um estilo característico americano, e este sim é completamente um estilo norte-americano. Usa-se muita abóbora na culinária americana, porque em uma determinada época do ano, é outubro, se não me engano, há uma profusão, é quando vai ter a colheita de abóboras, e sobra muita abóbora. Então eles tentam fazer tudo o que eles puderem com esse insumo, desde decoração para o Halloween, como a gente acostumou a ver, né? Tantas abóboras cortadinhas com carinhas de monstrinhos, isso aqui iluminadas é um sorriso, por dentro. Né? Exatamente. É a abóbora cortadinha lá, ó, com os olhinhos em triângulo e tudo mais. Então, esse estilo surgiu nos Estados Unidos, que é utilizar a abóbora como insumo da cerveja. Ela é a única fonte de amido da cerveja? Não, temos malte. A cerveja tem que ter malte para ser cerveja. Então, a abóbora entra como um adjunto, nesse caso. Não adjunto do mal, nem negativo. Ela entra como um aditivo, né, digamos assim, na cerveja. No caso da Luluvinhas, também vamos ter um aditivo na cerveja, que a gente não vai contar aqui o que é. E a cerveja Pumpkin Ale,
ela tem a característica de... ela pode ser uma cerveja só com abóbora, sem nenhuma especiaria, ou ela pode ter especiarias que são muito características das preparações culinárias feitas com abóbora. Canela, cravo, cardamomo, noz moscada, E essa tem. que fazem os doces, fazem as pumpkin pies americanas. Então, essa nossa cerveja é uma Spice Pumpkin Ale, né? Ela está dentro dessa categoria. Eita, barulhinho bom. É um estilo existente e, assim, é muito maravilhoso isso, porque a gente, em Minas Gerais, novamente, a gente tem muita história com abóbora, a gente faz muito doce de abóbora, compota de abóbora, né? Eu me lembro, na minha casa, a gente fazia muito aquela abóbora cozida, né? Numa calda de açúcar cheia de especiarias, e a cerveja traduz isso também. Só que tem uma diferença, ela tem todo o açúcar atenuado pela fermentação. Então você não vai encontrar uma cerveja com o gosto da calda do doce de abóbora. Tem o gosto da calda, o sabor da calda, mas o gosto doce não vai, porque a gente tem o amargor da cerveja aqui, tem lúpulo presente, o que faz a gente tomar mais ainda. Então é uma cerveja emblemática, né? Porque você sente o sabor da calda, mas não sente o gosto doce da calda. Isso que é o mais... Nossa, dá um nó na cabeça. Si. Essa aqui dispensa harmonização, porque ela já é um prato em si. Esse é o alimento completo. E ela destaca muito um sabor acaba sendo um sabor até amadeirado, né? Se a gente traduzir, porque as especiarias trazem isso. E como ela tem uma base de um malte bem caramelado, nesse caso, e aí a gente tem mesmo essa tradução da calda que faz o doce, porque o malte, a base maltada é assim, a gente consegue se transportar e entender aquele doce. Eu gosto de colocar, por exemplo, se você for fazer uma harmonização, quiser colocar na sobremesa com uma cocada, sabe? Você pode transportar aquilo que você usaria para um doce de abóbora, você usaria a cerveja, sabe? Fazer esses paralelos que a gente já faz normalmente na culinária. Então e ela aí pode ir com comidas salgadas e também com sobremesas. Pode, por exemplo, comidas salgadas que aceitam muitas especiarias, comidas indianas, por exemplo. Indiana, olha que né? Maravilha! Comida Isso thai. Aqui com uma comida indiana, comida thai. A gente consegue exatamente uma costelinha que você serve, né? Barbecue. Deixa com barbecue. Você pode até suprimir o molho e usar isso aqui como um complemento do prato, né? É uma cerveja muito legal. E assim, essa é uma cerveja sazonal. O Albano só faz essa cerveja nessa época do ano, época de festa junina, que é quando a gente mais consome, né? Gente, tem isso na cerveja, que não acontece no vinho. O vinho são safras anuais. E na cerveja acontece muito isso, por isso que vocês não podem perder a oportunidade de comprar no momento do lançamento, que se chamam cervejas sazonais. Faz uma remessa, é igual... aí só vai ter ano que vem. E essa, a curiosidade dela desse ano é que ela veio em lata, né? A gente tinha essa cerveja, foi uma das primeiras cervejas que a gente fez. Ela ganhou prêmio, ela ganhou medalha de prata na World Beer Awards, lá em Londres, na primeira leva que foi feita. Essa cerveja já ganhou prêmio, assim, a primeira receita dela, ela ganhou prêmio. Medalha de prata num concurso internacional, que acontece todo ano em Londres. E aí... ela some do mercado. Então, ou você consome ela agora, ou compra para estocar. Ou compra para estocar, porque assim, ela é uma cerveja escura, ela é uma cerveja de 7% de álcool, ou seja, você já vai ter um potencial alcoólico que segura essa cerveja por mais tempo, e por ela estar em lata, você consegue armazenar, ela está escura, ela não está deixando passar luz, porque luz é o inimigo número 1 da cerveja, ela oxida os lúpulos da cerveja em questão de minutos, né? 2, 3 minutos você consegue já mudar o sabor de uma cerveja pela oxidação dos lúpulos por incidência de luz. Então a lata protege essa incidência de luz, você pode guardar isso aqui e vai tomando o ano inteiro. Então vale a pena investir nas latas. E também o fato da lata ter um volume menor. Porque como ela é uma cerveja muito cheia de especiarias, não é uma cerveja que você toma em muita quantidade. Boa pergunta essa. A gente tentou fazer uma enquete de qual envasamento a gente faria nossa no Novinhas. Todo mundo
quer dizer, mentira, não é todo mundo, tem que corrigir. 90% diz, faz garrafa, faz garrafa, faz garrafa. Eu acho que a gente é viciado na garrafa. Mas aí, os meninos da Albanos nos alertaram para a possibilidade. Façam lata, porque as pessoas podem ter ela por mais tempo, pela proteção de luz, porque é tendência, porque O lata... armazenamento é mais fácil, a identidade visual da lata é muito melhor. Há cervejarias hoje nos Estados Unidos que elas não fazem mais garrafa, elas só trabalham. Oscar Blues, por exemplo, que é uma cervejaria do Colorado, ela só trabalha com lata. Ela não faz garrafa de jeito nenhum, nenhum tipo de envasamento em garrafa. Então a lata é realmente a tendência. As pessoas, o brasileiro em geral, tem um pouco de preconceito, porque as latas lá dos anos 70 eram latas de alumínio, daquelas duras, que cortavam a mão e que passavam o gosto de metal. Essas latas hoje, elas têm um revestimento de polímero que não permite que passe nenhum sabor de metal para a cerveja. Isso é passado, gente. Isso é uma lenda. A cerveja está um pouco na frente que o mundo do vinho em relação às latas. Mas você deve saber que já existe um movimento. Sim, eu vi inclusive no Chile. Eu vi vinhos enlatados. Mas há muito preconceito, né? As pessoas, até do próprio mundo do vinho rejeita muito ainda, né? A cerveja também, a gente está tentando introduzir, assim, todas as cervejarias têm trabalhado isso, porque ela é um envasamento que é muito mais prático. Você guardar latinhas é muito mais fácil. Tem uma pessoa que fala assim, pena que na lata fica um pouco mais cara. Fica? É porque acaba o envasamento da lata é mais caro, sim. Então você tem um volume menor por um preço que equivaleria a uma garrafa de 600 ml. A gente tem aqui 473 ml. Mas se você pensar que você não vai ter perda nenhuma, que você não vai desperdiçar jogando fora uma cerveja que você tomaria só um copo na garrafa, porque uma vez aberta a garrafa, você não vai tomar mais. Você não tem como guardar aquilo. Então, compensa uma coisa pela outra. Eu penso que sim, né? Não, claro. Não tem quebra também, né? Isso é sensacional. Olha, tem muitas vantagens. Bom, o mundo das divergências está aí para isso, né? Para falar das vantagens, desvantagens, que gosto, não gosto. Divide mesmo, gente. Isso mesmo, assim, é uma preferência, mas assim, acostumem-se, porque cada vez mais a gente vai ver cervejas só em lata. Algumas cervejarias aqui de Minas mesmo só estão trabalhando com lata. Não é o caso do Albanos, mas é uma tendência que várias cervejarias deixem de adotar as garrafas e passem a adotar somente as latas. Até porque é reciclado, né? Ambientalmente a lata é melhor. Você consegue reaproveitar toda a lata, né? Tem um reaproveitamento total. Agora, então, essa aqui me impressiona pela beleza, porque você sabe que eu e a Eveline somos da área de decoração, a gente vive de decoração, né? Eu tenho que lindo! Eu gostaria muito de ser decoradora, eu não tenho esse talento não, mas sou frustrada por não ter. Eu sou administradora, na verdade, eu tenho uma confecção de cortinas, trabalho com decoração, mas tenho uma confecção, e a Eveline trabalha com tecidos para decoração. Então, essa parte do design é uma coisa que nos chama muita atenção. A gente vê que existe uma leitura muito similar das cervejas, dos rótulos todos, eles têm uma linguagem similar, uma diferença de cores significativa, né? E existe assim, elas têm essa identidade mesmo. E o legal é que mesmo, igual, por exemplo, essa aqui é um estilo completamente diferente, mas não abandona a identidade. Não, elas conversam, você bate o olho e vê que é da mesma cervejaria, né? Ou seja, são do mesmo lançamento, as duas, e elas têm um design muito parecido, né? Em relação ali ao contexto todo dela. Então, você vai reparar que o que vai mudar aí no caso é a fonte, né, da letra e a cor, mas o design é exatamente o mesmo. Ó, repara para você ver que é o mesmo. Isso é uma coisa que nos chama muita atenção. Isso não julga, obviamente, o produto, mas assim, é parte ou consequência do tão bom quanto o produto para mim, né? Aí as últimas duas que a gente não tem coragem de abrir hoje, porque eu vou ter que beber 4 cervejas, já deixei 1,5 para mim. Seriam essas outras duas que eu tenho aqui, que é um estilo Brown Ale. Acho que tá fora da ordem, assim. Não sei a Brown Ale é uma American Brown Ale, é uma cerveja também muito diferenciada. Uma cerveja que é feita com maltes que já passaram do ponto de caramelização, então ele adquire aí
uma coloração marrom, por isso brown, o nome brown, e ele adquire também notas de castanhas, como amêndoas, nozes, avelãs. Esse malte, nesse ponto de torrefação, ele adquire essas características. Notas deliciosas, terrosas, de cogumelos e também de nuts em geral. E é uma cerveja que tem uma lupulagem americana, então ela traz, ao mesmo tempo que ela traz essas castanhas e esses terrosos no malte, ela traz os cítricos, como laranja, por exemplo, dos lúpulos utilizados. E é uma cerveja escura, que tira um pouco do preconceito que as pessoas têm em relação a cervejas escuras, porque as pessoas costumam dizer: cerveja escura é muito forte, cerveja escura é muito enjoativa, é muito doce. Ela não é doce, muito pelo contrário, ela é bem amarga. Ela tem essas notas terrosas que eu falei, vindas do malte, e tem os cítricos do lúpulo que fazem a gente querer tomar mais. Então, uma cerveja muito diferenciada, de um estilo pouquíssimo feito, as pessoas não dão muito valor, não é uma cerveja que toda cervejaria faz esse estilo. São estilos que poucas pessoas dão atenção, talvez por desconhecimento. E a outra, Dry Stout, é o nosso cafezinho gelado. Eu adoro essa cerveja, adoro esse estilo, porque é aquela cerveja bem sequinha, bem torrada, e aí a gente vai ter o sabor torrado do malte, lembrando café, com algumas notas de chocolate. O amargor que você vai sentir nessa cerveja é um amargor do malte torrado e não tanto de lúpulo, e o corpo muito sequinho. Então é como se você estivesse tomando aquele café gelado no fim da tarde, que refresca a alma, né? E aí a gente, mais uma vez, tira esse preconceito de que cerveja escura é cerveja muito forte, muito densa, Ela é uma cerveja super leve, levíssima. Para você ter ideia, é uma cerveja de origem irlandesa e o que eles fazem de harmonização com ela são ostras. Olha para você ver o peso da cerveja. Ela é tão leve que ela acompanha ostras. Para você ter noção, é um clássico de harmonização com cerveja. Legal, então é isso, é o nosso cafezinho gelado para trazer aquela espuma linda, bem abundante, bege, e você tomar fácil. Muito gostosa. Tem uma pergunta ali que eu faço questão eu mesma de responder, sem ter propriedade cervejeira para responder, tá? Tá. Me falaram a Joaquincas. Por que as cervejas não têm um nome português? Eu vou me dar o direito de responder. Se eu estiver errado, você me corrige e dê sua opinião. Eu imagino que isso deve ocorrer da mesma maneira que ocorre no mundo do vinho. Ou, ao contrário do que se pensa, isso não é para dificultar o consumo, é para facilitar de maneira universal. Vivemos num mundo globalizado, onde não importa se nós estamos falando em grego, inglês, espanhol ou qualquer outra língua, mas a gente tem que ter algumas denominações, algumas coisas que relacionam produtos com a mesma língua, com o mesmo linguajar, pelo menos. Isso ocorre em todos os níveis de produto. Nós vamos continuar comprando abajur, sutiã, enfim. Estou dando um exemplo muito en passant. Porque se você falar com sustentador de peitos, ninguém vai entender. É só para nivelar que você, em qualquer parte do mundo que você for fazer o consumo, você tem a mesma identidade e o mesmo... Você já sabe qual é as características obrigatórias, você já sabe por que você está comprando aquele estilo. O que a gente não admite traduzir, e aí eu vou fazer uma homenagem para a Miriam, a gente não pode traduzir o pão de queijo. O pão de queijo a gente quer mandar para o mundo com o nome de pão de queijo. E não porque ele nasceu aqui. Então ele tem que ser conhecido no mundo inteiro como pão de queijo, né? Os estilos não nasceram aqui. A gente não tem um estilo brasileiro. Temos agora Catarina Sour, né? Então a gente vai... Se você for traduzir ale é uma cerveja de alta fermentação. Então você vai colocar num rótulo marrom alta fermentação, isso não vai fazer o menor sentido. Ao passo, se você coloca brown ale, é um estilo catalogado nos guias de estilo mundiais. Então não tem como mudar isso. São denominações universais. É para facilitar. É o contrário. Aonde você for, se você for à Alemanha e pedir uma brown ale, se você for à Dinamarca e pedir uma brown ale, se você for ao Brasil pedir uma brown ale,
todo mundo sabe o que que é uma brown ale. É um Eu fiz questão unificado. de responder, Fabiana. Você Tomei respondeu liberdade. certíssimo, certíssimo. Exatamente o que eu responderia. É muito, até melhor. Você usou menos palavras para falar do que eu. Talvez eu seja mais prolixa. Bom, Foi mas ótima. enfim, eu queria agradecer a todo mundo. Nosso tempo encerrou. A gente sempre fala que vai fazer uma live de meia hora, fica uma. Porque se a gente pudesse ficar era o dia todo falando, a gente gostaria mesmo de estar em torno da mesma mesa, com todo mundo junto com a gente, não é mesmo? Mas ainda Isso vai mesmo. acontecer. Eu espero que todo mundo continue acompanhando o nosso menu de lives. A gente está jogando no nosso Stories. Fabiana, uma honra, não tem preço. Imagina, eu agradeço muito pelo convite. E, assim, é sempre bom falar de cerveja, esclarecer o que que é. As pessoas têm dúvidas, às vezes não tem para quem perguntar. E eu falo, gente, não tem que ter vergonha, não, tem que perguntar mesmo. Ninguém é obrigado a saber, né? Obrigada Então, para Camila, que estou sempre participou muito disponível. ali. O Joaquim que mandou agradecer a resposta, que eu acho que aí ficou atendido. Flavão, Miriam estão nos orientando, pedindo delivery. Ah, e tem o número do delivery aqui, ó, 98307-6725. Pode Pode pedir agora no repetir? Albanos. 98307-6725. Além da cerveja, pode pedir os 98307-6725. petiscos. Pode pedir as comidas Albanos, comidas house, que inclusive já estão harmonizadas, que eu já fiz esse trabalho também de sugerir qual a harmonização para cada cerveja. E a gente, Então, a não gente tem nem combina de fazer um trabalho. Luluvinha só de cerveja, como é o propósito do nosso Vamos encontro. combinar, vamos combinar. Muito obrigada, querida. Olha, amei, amei. Foi uma honra Muito para mim, obrigada. sem valor. Foi muito bom, muito obrigado pelo convite. Obrigada, um beijo. Obrigada, Washington. Obrigada, Outro. meninos, Greco, Felipe, todo mundo, Lúcia, Diverse, etc. Bye, beijo. Vai, vai. Tchau, tchau.